Se um dia estive sumida, não me lembro. Cá estou de volta com as previsões para os signos. Cenário novo, como vocês podem ver. Mudei de casa, estou numa casa nova, estou perto da natureza, mas estamos aqui tentando um novo formato, né? A gente está sempre... A gente, né? A gente, eu e vocês, né? Então, assim, fui ouvindo sugestões de algumas pessoas também. E vamos testar um novo formato para a previsão dos signos. E a gente vai começar justo pelo signo de Libra, que são os aniversariantes do mês de outubro, então nada mais justo. Neste vídeo você vai ver a previsão de Libra, de Escorpião e de Sagitário. Então eu vou deixar também na primeira descrição do vídeo a minutagem, caso você queira ir direto para o seu signo. Acredito no aleatório. Eu não sou astróloga, me considero aquela astróloga meio de boteco, né, como a gente diz, e que gosta, né? Então, assim, se você se identifica com Sol, com Lua, com Ascendente de um desses signos, venha que provavelmente tem uma mensagem importante para você. Então, bora lá. Vamos ver o que acontece naquele mesmo esquema, tá? Da gente embaralhar as cartas e ver o que dá. Depois de muito tempo, a gente tem aqui, ó, 7 de espadas. Vamos ver o que tá acontecendo nessa mente de vocês. Vou organizando aqui. Bora lá. 2 de paus. 8 de espadas aqui, ó. De novo. Ai, meu povo, o que tá acontecendo aqui com vocês, os librianos? Ai, meu Deus, 3 de paus. 2 de paus e... o eremita. Vamos tentar trazer um pouco sobre a questão de relacionamentos. Vamos começar por relacionamentos, que eu sei que é um tema que todo mundo gosta. E aí eu vou tentar trazer um contexto aqui de para quem tá solteiro, para quem está comprometido, para quem está naquele momento enrolado também, né? Porque às vezes a gente não tá nenhum nem outro, a gente tá numa situação mais enrolada. O que eu tenho para dizer? Eu acho que olhando dessa combinação, ó, 7 de espadas e 8 de espadas, o que eu entendo aqui? Cuidado com as oposições, sabe? Aquela, eu acho que a pessoa quis me dizer tal coisa, ou as nossas, como a gente não teve aquela conversa inteira, né? Foi uma conversa pela metade, então bate aquela insegurança mental. Não sei, cuidado com essa leitura de mente, de eu tentar adivinhar o que o outro tá querendo dizer, ou supor aquilo que o outro está me falando e entrar naquele momento de mensagem mais truncada. O que eu acho? Vamos para a prática, porque a gente tem aqui alguns naipes, a gente está dividido, né? A gente tem 2 naipes muito nesse campo mental e 2 naipes também que trazem muito no campo de ação. E no meio do caminho tem o eremita, gente, que é para falar assim, ó, antes de sair falando coisas por aí, pensa e vê se é isso mesmo que você quer comunicar. Em termos de ação, né, quando a gente pega, porque saiu exatamente a sequência aqui, ó, 2 de paus, né, e o 3 de paus junto. Você sabe da luzinha vermelha? Vou mudando de cor conforme os signos, mas falei, não, preciso de um vermelho aqui. Para os librianos, a paixão, no ar, enfim. Bom, foco aqui para vocês. Se você estiver saindo com alguém, namorando alguém, se relacionando com alguém, casado e afins, tenta dar uma olhada se vocês conseguem alinhar algum plano em comum. Então, de repente, uma viagem juntos, alguma coisa a curto prazo, sabe? Até seria muito bom se vocês fizessem essa viagem, por exemplo, no fim de novembro, começo de dezembro, tá? Antes de Natal e tudo mais, seria muito bom se vocês conseguissem fazer essa viagem. Ou de repente vocês criarem uma meta juntos. Tem uma coisa aqui que fala de vínculo, de vocês criarem um plano no futuro próximo juntos. Ao mesmo tempo, é muito importante que vocês mantenham esse espaço de vocês de uma forma mais saudável. O que eu tô falando aqui vale para crushes, para quem vocês estão conversando, para quem vocês estão mantendo algum tipo de vínculo, enfim. Combinem algo
explicitamente, verbalizem aquilo que vocês querem combinar, tá? É muito importante isso. Não fiquem no achismo, voltando naquela questão mais truncada, sabe? Da questão mas eu deixei suposto que, né? Então, deixou ali suposto, mas você não deixou concreto. Comuniquem. Este mês é um mês para vocês de comunicação, tá? E evitem essa coisa de prometer algo que vocês não conseguem cumprir, tá? Então, você já sabe que vai dar ruim no fim do ano, de repente fazer uma viagem curta, de fim de semana, alguma coisa, mas já deixem combinado algo. Vamos fazer um passeio. Aqui tá muito favorável esse fim de. A gente tá falando de outubro, mas tem uma informação aqui que sai sobre fim de novembro e começo de dezembro também. Para os solteiros, tirem uma coisa da cabeça de vocês, tá? Tirem essa coisa de, o amor não é pra mim, eu só dou azar, isso daqui não tá acontecendo pra mim, não. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Porque eu acho que pode pintar uns pensamentos assim meio intrusivos. E para os solteiros também, tem muito essa possibilidade de vocês conhecerem gente de fora. Gente que fora, eu diria assim, gente de fora do círculo de vocês, do círculo normal de vocês. Então, podem conhecer alguém, tem muito essa questão de conhecimento, né? Eu fui numa livraria, ó, que retrô, coisa mais vintage, ir numa livraria comprar um livro. Pois é, de repente você pode conhecer alguém ali, ou alguém, tô viajando, tô conhecendo alguém na sala de embarque, de desembarque e afins, tá? Pros librianas solteiros, tem a possibilidade muito forte de vocês conhecerem pessoas do signo de fogo, tá? Vocês estão fortes aí na questão de Áries, Leão e Sagitário. Mas eu também diria que aquarianos e geminianos também podem estar cruzando o caminho de vocês. Assim, a minha grande luz vermelha para vocês, o meu red flag seria cuidado com a volta dos que não foram, tá? Porque esse negócio de gente que desaparece e volta tá muito aqui no Sete de Espadas, sabe? É mais um teste, sabe, para vocês do que qualquer outra coisa. Então, assim, veja se a pessoa vai ter coerência entre aquilo que fala e aquilo que age, ok? Não caia no ponto da carochinha, como diria a vovó. Se eu for mudar para a questão de dinheiro e material, vocês estão bastante preocupados com a questão financeira, questão de trabalho também. Aqui tá falando para vocês protegerem as ideias de vocês. Então é muito importante. Não se exponham demais, não digam mais. Muito mais quais são as ideias de vocês, se vocês querem ter algum benefício, né, com isso, se vocês querem ter uma promoção de trabalho, se vocês querem lançar um projeto novo. Dominem esse espaço de vocês. Então, fiquem quietinhos, como diz um amigo meu, fiquem quietinhos para ganhar bombom. E segurem o tchan, não saem falando por aí, porque existe uma possibilidade de em algum momento vocês se frustrarem de alguém ter roubado a ideia de vocês, tá? Foquem nas pendências também. Vamos pegar esse 7 de espadas, esse 8 de espadas aqui, foquem nas pendências de vocês, façam aquele checklist, mês de burocracia, o que eu tô devendo, o que eu preciso fazer, quais são as minhas listas pendentes. Isso aqui é pra mim, gente, eu tô cheia de pendência. Mas como eu tenho ascendente em Libra, ó, tá vendo? Eu vou me reconhecer nessa leitura também. E foquem na lista de pendências de vocês, para vocês deixarem a mente de vocês mais tranquila, para que, de novo, nesse fim de novembro, meados de dezembro, vocês consigam tomar mais ações e não acumularem mais funções, tá? Daria uma segurada na questão financeira também, não compraria muito por ansiedade, mas eu não vi perdas financeiras, tá? O que eu vi é que vocês, de fato, precisam trabalhar o projeto de vocês de uma forma mais silenciosa. Fora isso, assim,
de modo geral, é tomar cuidado com os mal entendidos. E essas conversas trocadas que a gente falou ali sobre relacionamentos, elas também estão, ah, elas também se encaixam aqui na questão de trabalho, na questão de família. Aqui, especialmente em família, eu diria que tem alguém da família de vocês, uma pessoa talvez mais idosa, uma pessoa mais reservada, que está precisando de atenção, está precisando de escuta, precisando conversar, tá? E foquem no bem-estar também. Eu tô falando muito de foco, 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 né? Aí vocês vão dizer assim, nossa, era pra eu tô com a mente mais tranquila e você deixa minha mente mais cheia, né? Mas eu tô tentando trazer tudo que eu posso extrair desses arcanos. Eu queria gravar um vídeo curtinho para cada signo, mas eu já vi que eu já estou me expandindo, mas a gente chegará lá. Enfim, de novo, usando a mesma palavra do foco, olhem como está a noite de sono de vocês. Eu diria que como tem uma mente acelerada e muita criatividade de pensamentos, tentaria focar em boas noites de sono e também ter alguns minutos meus de silêncio, de meditação, para quem conseguir, né? E por aí vai, assim. Eu acho que o grande conselho é não tirem decisões precipitadas, sabe? Não suponham algo diante da conversa com os outros e foquem na clareza. Então, assim, escolham a clareza, tanto nas conversas quanto na estratégia de tirar essas pendências e abram espaço para oportunidades. Um ótimo mês para vocês. Feliz aniversário. Feliz aniversário para quem já fez aniversário em setembro, para quem está aniversariando hoje, para quem vai fazer aniversário amanhã. Feliz aniversário, librianos. Aqui embaixo eu vou deixar as informações para quem quiser fazer uma leitura completa comigo, com a agenda, e também um link de desconto pro site, caso você queira produtos para te ajudar neste momento de bem-estar, com velas aromáticas, sabonetes e tudo mais, tá bom? Vambora e me contem como é que está começando, quais são os planos de vocês para o mês. Um beijo. Bora, Escorpião, para ver o que tem para vocês, porque eu sei que também vocês vão começar a fazer aniversário agora em outubro e vão até novembro. Então, assim, estamos no inferno astral, como dizem. O que tem para Escorpião neste mês de outubro? Ai, meu Deus, a gente tem um 5 de espadas. A gente começou com um 7 de espadas ali em Libra, a gente tem um 5 de espadas aqui para Escorpião, minha gente. Bora lá, um pajem de copas, um cavaleiro de paus, aí um rei de copas, aqui, ó. Nossa, o que não saiu de copas no outro signo saiu aqui agora. E o que mais temos? Ai, um 8 de ouros. Olha, basicamente assim, vamos sair da loucura que tá essa cabeça de vocês e focar nas nossas habilidades, né? Focar aqui naquilo que vale a pena. Então, bora lá. Eu tô vendo aqui, olhando, eu tô pegando aqui esse 5 de espadas com esse pajem de copas e eu vou para esse rei de copas aqui de vocês, que vocês estão meio nessa questão de ego, orgulho ferido, sabe? Esse orgulho ferido faz vocês pensarem mil coisas ao mesmo tempo. O que eu entendo aqui? Cuidado para vocês não ficarem também muito numa questão ali mental e menos uma questão de ação. O que eu sinto também olhando nessas cartas, que talvez vocês estejam repetindo algumas discussões internamente ou com as pessoas com as pessoas ou com a pessoa com quem você está se relacionando e precisa abrir para algum diálogo mais sensível, sabe? Pelo rei de copas que aparece. Então a gente precisa ter um diálogo ali com mais sensibilidade, permitir também trazer o que o outro tem a nos dizer. Mas eu senti vocês também um pouco impaciente. Então, assim, trabalhem em cima de uma comunicação, como muito se diz da comunicação ali não violenta, e não entre nesse lugar de eu vou ganhar
Eu vou ganhar essa briga se vocês estiverem num momento de discussão de qualquer jeito, mesmo que isso custe a minha paz. Porque depois, escutem o que eu tô te falando, depois vocês vão se arrepender. Acho que algumas pessoas, vocês têm algumas conversas pendentes ou alguma conversa que tá aqui, ó, entalado, que vocês querem dizer algo. E é muito provável que vocês se reconciliem com a pessoa depois, tá? Que vocês querem conversar. Então, isso também é favorável, mas por que que isso é favorável? Desde que vocês se permitam conversar e não sair já tacando a faca no peito do outro de qualquer jeito. É um velho tema que eu sempre falo, né? De primeiro eu falo, depois eu penso, depois eu me arrependo. Então, antes que vocês se arrependem, porque vocês falaram sem pensar, o importante é que vocês, de fato, pensem, se permitam ter uma conversa que seja uma conversa franca, honesta e que o outro possa comunicar aquilo que o outro deseja, mas que nem sempre vocês dão permissão também. Porque eu vejo que tem algumas decepções antigas de vocês que ainda influenciam as escolhas. Se você tá solteiro, solteira, se você tá enrolado, enrolada, comprometido, comprometido. Então, tomem cuidado com isso, para não trazer essa bagagem do passado pro presente. E especialmente os solteiros, tá? Porque pros solteiros, principalmente, né, eu diria que tem paquera no ar, gente. A gente tem patinho de copas, a gente tem esse cavaleiro de paus aqui trazendo ação. Então, assim, tem paquera no ar. É muito provável que para quem tá solteiro surjam paqueras por aí. Deve ser alguém no nível de vocês, assim, mais intenso, que não deixa vocês no vácuo, que chega chegando, que comunica o que quer, que fala, e aí vamos sair, vamos combinar, enfim, tem esse espírito mais aventureiro. Tanto que eu diria que deve pintar alguém mais espontâneo até para vocês. Eu diria que tanto os signos de água, né, os seus companheiros aí, né, de câncer, de peixes, quanto os signos de fogo, eles estão conversando com vocês. Então, assim, para os solteiros e solteiras eu ficaria até atenta, mas eu diria que, especialmente peixes, câncer e sagitário, tá mais ligado com vocês nesse momento. E talvez os signos de Gêmeos, de Capricórnio, seja o que vocês estão brigando mais. Mas uma ação prática deixa aí quem te causou algum tipo de ressentimento. O que eu vou fazer? Não sei. Terapia, vou escrever uma carta simbólica, vou queimar essa carta, vou fazer alguma coisa que me ajude a sair desse lugar de ficar aqui entalada. Nem sempre a gente precisa comunicar para o outro, né? Às vezes a gente consegue resolver com a gente mesmo algumas conversas. E também eu me permitiria aceitar convites inesperados, tá? Porque podem pintar alguns convites inesperados também. Se a gente sair do amor, né, e a gente seguir essa sequência, né, que a gente estava seguindo, né, amor, trabalho, famílias e afins, eu diria que no trabalho tem esse cuidado também de guerra de egos, o ambiente competitivo, também ficaria muito atento a isso, e eu não inflamaria as brigas juntos, sabe? Eu não inflamaria. é, não é um bom momento para vocês para tacar fogo no rolê, assim, na questão de trabalho, viu? De ver o circo pegar fogo, de criar alguma discórdia, qualquer coisa do tipo, tá? Enfim, não faria isso. Para quem deseja, de repente, mudar de área ou mudar de setor, também está muito favorável. Pelo menos para vocês começarem essas negociações, então aqui aparece muito favorável. Mas eu diria que principalmente com este 8 de ouros, eu trabalharia naquilo que vocês é bom. É um bom momento para vocês aperfeiçoarem aquilo que vocês sabem fazer de melhor e não sair inventando moda por aí. Então, assim, peguem aquilo que vocês sabem fazer de melhor, trabalhem as habilidades de vocês, aprimorem isso para que vocês possam até barganhar um aumento de salário ou um aumento de valor dentro do serviço que você oferece, né? Ou dos produtos que você vende, então isso é importante.
Para quem estiver pensando em mudar alguma coisa também nessa parte de trabalho, tá favorável, né? Você se aprimorar na questão de arte, na questão de cuidado com o outro, de terapias ou de gestão de pessoas também. Então, são, são áreas que estão muito favoráveis para vocês neste mês de outubro, tá? Ahn, Ah, e não se espantem se de repente vocês receberem um elogio. Assim, caiu um elogio no meu colo aqui, de chefe, de algum cliente importante, enfim, ou alguém te pedindo desculpas inesperadamente. Vocês entenderam que quando vocês praticam essa comunicação mais maleável, vocês podem ter resultados melhores do que vocês saírem do vral? Tem épocas que a gente tem que ir pro vral mesmo, né? Mas tem épocas que a gente tem que dar uma segurada no chão. Eu diria que agora é um bom momento para vocês darem uma segurada no chão, tá? É, até com família, porque com família aqui pode ser que eu senti vocês bem impacientes com família. Então, se vocês estão um pouco mais impacientes com família, é melhor conversar o mínimo possível, tá? Ah, mas de repente pode pintar algum pedido de desculpas ou alguma notícia de gravidez de algum familiar. É isso, uma informação aleatória. E acho que alguém vai receber alguma notícia de gravidez na família em breve. Em termos de saúde, muita hidratação, muita hidratação. Não deixem de beber a água que vocês precisam beber, né? Muita hidratação, focar muito na questão de digestão e cuidado com essa tensão, de repente, na mandíbula, sabe? Porque como apareceu vocês querendo pegar alguém pelo pescoço, eu tomaria cuidado com isso, porque às vezes para não pegar essa pessoa no pescoço, vocês estão aqui, ó, tensos demais, tá? Eu acho que a grande questão de vocês esse mês seria vocês não saírem brigando. Eu botei os escorpianos no lugar de briguentos, né? Esse mês, desculpa. Mas é o que tá aparecendo mais aqui. E eu me abriria para ter conversas mais harmônicas com as pessoas também. Acho que basicamente é isso para vocês. Mas, enfim, qualquer coisa na dúvida também, vocês estão em inferno astral e tá tudo certo. Mas, cara, eu acho que a vida pode surpreender nesse mês de outubro, no lugar de repente, vir um pedido de desculpas de alguém inesperado, que é aquilo que a gente estava conversando, ou alguém chegar de uma forma mais harmônica, né? Então, talvez vocês possam receber uma vitória e se surgir uma conversa pela paz, não surgir uma conversa de eu vou brigar para ganhar essa briga, mesmo que isso custe minha paz, certo? Bom mês de outubro, feliz aniversário para os escorpianos, que vão fazer aniversário este mês e a gente se vê em novembro. Sagitário, o signo mais animado desse zodíaco. Bora ver o que tem nesse mês de outubro para vocês. Vamos lá, vamos começar a ver as movimentações. Movimentações. Cavaleiro de espadas aparecendo para vocês aqui. Ai, a gente tem a lua também, pode ser que tenha uma movimentação emocional junto. Ás de ouros, 9 de copas e Cavaleiro de copas. Interessante, viu? A gente abriu com Cavaleiro de espadas e aí, de repente, a gente tem esse Cavaleiro de copas aqui. Então, eu diria que, pelo menos no mês de outubro de vocês vai ser animado, né? Uma coisa é certa, assim, esse mês de outubro vai ser bastante animado. Acho que vai ser animado mesmo com novidades, com pessoas chegando, com notícias, de repente, que vocês estão esperando aí há algum tempo já. Essas notícias, elas podem chegar aqui. Mas, assim, cuidado para vocês não se iludirem. Eu sei que normalmente vocês são um signo que iludem e não aquele signo que são iludidos, porque a gente bem sabe como são os sagitarianos. Um beijo para todos que eu amo de coração. Mas eu diria para vocês tomarem cuidado com essa questão de, no meio dessas notícias, chegando todas, de repente pode pintar alguma que cilada, Bino,
ou é muito boa para ser verdade. Então, assim, verifiquem as coisas que estão acontecendo ao redor, mas ainda assim tem uma oportunidade que aparece para vocês, que é uma oportunidade concreta. A gente tem aqui o As de Ouros trazendo essa oportunidade concreta e uma satisfação juntas, porque a gente tem esse 9 de copas aqui juntos também. Então, vamos lá, vamos falar sobre o signo e a questão de vocês dos flertes, do amor, enfim. Para os sagitarianos comprometidos, enrolados e afins, eu diria que é um ótimo mês para um clima romântico, para viagens, para ter aquele convite especial de repente, tão generoso assim de vocês. Tomem essa ação, é muito boa. Mas também tomem cuidado para vocês não saírem respondendo de repente na pressa ou respondem de repente uma mensagem de forma mais impulsiva e aí tomam uma decisão apressada, gera uma briga inesperada, principalmente ali no dia a dia, né? Por mensagem, né? Nessa pressa, não li direito, entendi errado, achei que era isso mesmo e pronto. Então, assim, cuidado com essas emoções aí à flor da pele de vocês, nessa questão de mensagens, e também eu tomaria cuidado com questão de ciúmes, ou de repente vocês ficarem desconfiados de alguém sem prova, né? Assim, sem prova é uma coisa que não, né? Enfim, eu acho que o ciúmes ele tem uma motivação que às vezes é nossa, às vezes é do outro também, né? Que dá essa motivação aí pra gente, mas eu diria pra não fiquem alimentando de repente uma possibilidade ou algo nesse sentido, tá? É importante para vocês segurarem o tchan. E o que eu faria? Eu não instigaria, no calor do momento, assim, alguém nesse lugar. Não responderia, né, as mensagens, eu não mandaria uma mensagem pensada, assim, no ápice. E famoso assim, vamos contar até 10. Se o 10 não funcionou, conta até 20, de repente. E aí depois você manda, depois você escreve. Mas eu valorizaria muito também as demonstrações de afeto do outro, da outra, porque às vezes a coisa passa tão despercebida por vocês estão ali vivendo, que vocês não enxergam o outro ou a outra. Então, assim, valorizem de repente uma demonstração de afeto. E o que pode gerar de repente uma discussão? Pode ser isso. De alguém mandar uma mensagem carinhosa ou ter uma atitude mais carinhosa com vocês e vocês, passou batido, nem percebi. Então, leiam e releiam, né? Assim vai evitar qualquer tipo de discussão. Gente, será que a gente vai entrar em algum momento em Mercúrio retrógrado? Eu preciso até olhar, porque, né? Tô aqui pensando. Porque, assim, o signo de Libra também tem uma coisa de comunicação. A gente tá falando de comunicação também em Escorpião e agora em Sagitário, enfim. Volta. Foca aqui. Vamos olhar para os sagitarianos solteiros ou solteiras. Tem gente encantadora que surge aqui também para vocês, nesses cavaleiros. Tem gente também que já surge, já quer avançar e para no próximo nível também. Mas eu acho, e como é difícil iludir um sagitariano, né? Mas enfim, tomem cuidado porque se vocês estiverem solteiros, vocês podem se iludir com alguém. Então, investiguem a pessoa antes de se entregar, né? Façam aquele FBI, dá aquela stalkeada, né? Olhem, né? Mas pirem sozinho, porque aqui tá falando pra você não pirar com o outro, você pirar sozinho ou pirar com os amigos. Para meus amigos Sagitário, venham, vamos pirar junto, a gente faz aqui todo o FBI junto. E para os solteiros, né? E solteiras, eu diria que a galera de água e de ar estão no radar de vocês, mas eu diria que principalmente para Sagitário, vocês podem dar muito match com peixes e com gêmeos, viu? E eu tomaria muito cuidado com touro, porque o touro pode trazer alguma coisa de ciúmes, os taurinos, e eu acho que o Capricórnio pode trazer algum ritmo diferente de vida para vocês, então eu ficaria meio nesse alerta. Mas de resto, enfim, o que vale é a atitude, né? E não o signo em si. Em termos de trabalho,
Acho que vocês podem estar sendo cobrados nessa questão de trabalho, né? De precisar ter atitudes rápidas, de repente precisar tomar decisões rápidas, ter prazos mais apertados, ou às vezes receber algumas propostas que exigem de vocês que vocês tomem uma atitude imediata. Então, mas tem um momentinho ali que vocês parem e pensem também. Tá muito favorável para vocês negociarem esse mês a favor de vocês. Ah, eu quero investir em marketing, eu quero vender mais, eu quero negociar mais, tá? É um mês muito favorável para vocês esse campo de trabalho. Mas, claro, a gente tem a lua aqui, né? Então eu evitaria confiar só na palavra de alguém. Eu teria as coisas por escrito, eu teria as coisas de uma forma mais concreta também. Mas eu acredito que é um mês que vocês possam ter uma boa satisfação financeira também. Em termos de família, ficaria muito ligado nas mulheres da família de vocês, de quem tá precisando um pouco mais de empatia, ou de alguém que tá precisando de mais cuidado. Também para quem tá planejando, de repente, fazer alguma mudança em casa, ou adquirir uma casa, né, um imóvel. Pode ser um bom momento aí de planejamento para vocês nesse sentido. E se tiverem festinhas familiares também, parece que tá tudo certo, minha gente. Só, assim, evitem as fofocas e pronto, né? O que mais que falta? Saúde, né? Falei, saúde. Saúde eu focaria na questão do bem-estar, porque eu acho que pode ter algumas oscilações de energia. Tem horas que vocês estão muito elétricos, de repente tem horas que vocês estão ali, ó, parados, né? Então, assim, eu tentaria olhar para esses picos de agitação e depois esse pico de cansaço e tomaria cuidado também com possíveis retenções de líquido. Bebam água, muito importante, sim, bebam água. Mas tem uma melhora boa para vocês também aqui, na questão de autoestima. Principalmente quando vocês fazem alguma atividade prazerosa para vocês. Mas assim, eu já falei para vocês beberem água hoje. É muito importante vocês beberem água. E isso vai melhorar, inclusive, a autoestima de vocês, para vocês não ficarem assim, me sinto inchado, me sinto inchada. Então, assim, eu tomaria cuidado nesse sentido. E reforçaria porque não cuida mais, né? Não custa. Tomar água nunca é demais quando a gente tá bebendo de menos. Acho que nesse ponto ficar ligado nos convites e nas conversas inesperadas aí que podem, ou propostas inesperadas que podem surgir por aí, sagitarianos. Fiquem ligados, mas lembre-se muito dessa lua aqui, ó. Lembre-se muito dessa lua, tá? Nada de se iludirem. Lembre-se que vocês são o signo do zodíaco que vocês iludem, não são iludidos. Ok? E se quiserem uma leitura personalizada, vou deixar o contato aqui embaixo. Um beijo e até novembro.